pouquinho acelerado porque a gente tá muito atrasado. Você está passando tempo em plataformas como TikTok ou YouTube e de repente se depara com um certo formato de vídeo. Aí, não pode ter mais hoje em dia isso. É bom que fica acelerado, que eu não tomo copyright também. Pô, mas esses AMVs também são os mais rústicos de todos, né? Tipo, é uma cena do anime com uma música de rock. Ou uma música de J-pop, sei lá. Onde temos várias cenas de um determinado anime misturados com uma música que geralmente acompanha o ritmo das cenas apresentadas. Esses vídeos atualmente contam com uma edição mais rica de efeitos, com vídeos na vertical e uma menor duração, além dos cuidados para não ter o seu vídeo deletado por causa de um aviso de copyright. Mas lá no passado, há 20 e poucos anos atrás, os AMVs, ou Anime Music Video, eram bem diferentes dos atuais. Se você era fã de anime nos anos 2000, eu tenho certeza que você já assistiu vídeos como esses aqui. Mas, de onde surgiu esse formato de vídeo? Por mais incrível que pareça, a sua origem não é tão recente quanto pensávamos. No vídeo de hoje, falarei sobre a origem dos AMVs, sua evolução com o passar das décadas e o trágico final de seus vídeos clássicos. Um AMV, também conhecido como videoclipe de anime, é uma edição geralmente feita por um fã que contém vários clipes de um anime ou de vários animes misturados, mixados com uma música. Essa sigla, AMV, foi criada apenas para os vídeos que contêm animes, por mais que você veja várias pessoas na internet usando esse termo para outras animações ou até mesmo séries e filmes. O que dizem na verdade é que tem a sigla AMV, que é para animes, e para outras mídias você tem que usar o termo song video. Mas pra mim, é tudo a mesma coisa. E agora eu vou falar um pouco com vocês a respeito dos tipos de AMV. Por incrível que pareça, no nicho dos AMVs existem vários gêneros diferentes e eu vou falar um pouco a respeito deles de uma forma resumida. Primeiramente, nós temos aquela edição que eles chamam de Raw Edit. Aí nós... Quero saber qual que é esse aqui, ó. Qual que é? Qual que é o... Aizen versus Madara Toque. Esse aqui, ó. Ah, pô, a música tá... Não tem que ser a música, tem que ser a batida frenética, pô. Tem que ser a batida frenética. Porra, cadê os famosos? Tem que... Só tem pouca view aqui, cara. Eu quero os que tem 1 trilhão de views, mano. E tinha lá as comparações, são muito engraçadas. Esse aí, ó. O tamanho do texto, mano. É isso, cara. Esse aqui é o... Não dá pra ver porra nenhuma. Não dá pra ver porra nenhuma, mano. O que o cara tá marcando aqui, cara? Não dá pra ler nada. Ai, ai. Vai me ver, não. Cadê? Esse aqui é bom também. Quem não quiser spoiler, fecha o olho, tá? Só fecha o olho. Ah, não, não é esse não. Esse não é o que dá spoiler, não. Tem outro que dá spoiler. Tem outro que dá spoiler. Cadê? É esse aqui. É esse aqui. Fecha o olho, fecha o olho. Vai dar spoiler não?
A imagem? Não. Pouparam a imagem. Pouparam a imagem. Pouparam a imagem. Esse é muito legal. Não, o que ele vai ter, todo mundo já sabe. Eu tô falando que é legal pelo. Eu achei que eles iam botar imagem. Se bem que eles botam imagem na. Ó, um monte de spoiler ali. Mas esses gritos é muito legal. É muito idiota, cara, esses edits, cara. Eu acho muito bobo. Nós temos a edição chamada FX, que já é um estilo que conta com mais efeitos visuais. Geralmente as pessoas usam softwares como Sony Vegas, Adobe After Effects ou CapCut, que te dão essa possibilidade de colocar efeitos mais caprichadinhos, assim, eu diria, né? Não é aquela coisa simples do Windows Movie Maker. E tem também o Timing Editing, que é quando o editor tenta fazer com que o anime escolhido para o vídeo fique sincronizado com a letra ou o ritmo da música. Então, às vezes é algo voltado mais pro ritmo, mas também É tentando ser um clipe musical mesmo, né? tinha aquela clássica edição aonde o editor tentava fazer com que... A Bancai dele aparece na novel, depois da guerra, que ele usa. Mas talvez no anime ele use antes. o personagem de anime cantasse a música, que desse a sincronização certinha. Porra, essa aí eu conheço. A banda é Masterplan, o nome da banda. Tem também o Flow Editing, que é aquela edição mais fluida, sem efeitos muito brutos. Tem o Masking, que é quando o editor ele pega uma cena do anime onde tá o personagem, só que ele remove o fundo, fica só o personagem, aí ele adiciona um outro fundo, um outro background, coloca alguns efeitos. Tem um estilo também que eles chamam de 3D, geralmente é uma edição que envolve textos 3D ou personagens de anime 3D. Tem um gênero chamado MMV, que tem ganhado uma certa popularidade, que é um estilo que eles usam o mangá ao invés do anime, é como se eles animassem o mangá e Isso aí é edição de rap de anime todinho, né? colocassem uma música de fundo. Eu acho muito interessante esse trabalho e os resultados ficam muito bonitos. Bom, esses são os gêneros que tem, né, de AMV, mas agora vamos falar um pouco da origem do AMV. Você deve pensar que é algo do final dos anos 90, início dos anos 2000, mas é algo bem mais antigo que isso e olha, a origem do AMV nem aconteceu em um computador, pra vocês verem que o negócio é mais antigo do que vocês imaginam. Vou explicar aqui a história pra vocês. Tudo começa quando um fã de anime chamado Jin Kapostache, que na época tinha 21 anos, teve a ideia O cara com o cosplay de Yamato. de criar um videoclipe com um anime colocando uma faixa de áudio. Mas como ele faria isso sem um computador e sem todas essas facilidades que nós temos atualmente? Ele pegou 2 aparelhos de videocassete, conectou os 2 bonitinhos, certo? Aí, em um ele colocou um VHS que tinha um anime chamado Star Blazers e a música All You Need Is Do Love Patrulha Estelar Yamato. dos Beatles. Aí ele pegou as cenas mais violentas desse anime e mixou com essa música dos Beatles. O primeiro AMV era tipo um shitpost. A intenção dele era fazer algo humorístico, até porque a música fala que nós todos precisamos de amor, e enquanto isso apareciam várias cenas violentas. E olha aqui nós podemos ver que tudo quanto é invenção, sempre tem um no meio. Kaposta significa repolho, então esse é o sobrenome dele, Kapostache. E aí foi a partir dessa primeira ideia do Jin que a coisa começou a se popularizar, a princípio em eventos de anime, mas depois com a chegada da internet a coisa começou a se popularizar mais entre as plataformas de vídeo online. Porque antes, meus amigos, era tudo feito na base do VHS, tá? O James Kapostache, esse é o nome completo dele, tem até mesmo uma página no IMDb listando todos os seus AMVs. E ele era uma pessoa muito engajada nos eventos de anime e na cultura otaku lá nos Estados Unidos, desde quando era tudo mato. Anos 80, anos 90. De acordo com seu perfil no LinkedIn, ele já ocupou vários cargos em um evento de anime que acontece sempre lá nos Estados Unidos, que é o Otakon, que é como se fosse um Anime Friends, e isso por mais de 20 anos. Em uma entrevista ao The Japan Times, ele disse que via a criação de AMVs como uma forma de compartilhar o seu hobby e praticar edição de vídeo, já que na época ele era formado em comunicação. Ele também cita que antes não era tão fácil como nos dias de hoje, que você precisava ter 2 aparelhos de videocassete. Hoje em dia, com um computador ou até mesmo com um telefone, você consegue fazer isso bem mais facilmente. Ele também cita que isso mudou lá por volta dos anos 2000, com o aumento da popularidade da cultura japonesa nos Estados Unidos e que os AMVs eram criados digitalmente. Inclusive, existe até mesmo por lá concursos de AMVs, que geralmente acontecem em convenções de anime. Eu nunca vi essa prática no Brasil, mas caso vocês conheçam algum evento de anime que já tiveram algo parecido, comente aqui. Até onde eu vi, parece que até os dias de hoje acontecem esses concursos de AMV. Aí lá em 2020, o James começou a enviar os seus AMVs para o YouTube em um canal chamado Ultra Goji. Porém, no início de 2023, James faleceu e deixou conosco um... Porra, mano. Ah, também, mano, o cara já tá com a... Gente, desculpa, não, infelizmente, quando a idade chega, se você tiver muita gordura visceral, já era, mano. Bem clássico de AMVs. O John Oplinger, do Anime Nation, fez uma observação bem interessante e eu quis colocar aqui no vídeo pra vocês. Ele falou que esse lance de AMV é bem popular em vários países ocidentais, porém no Japão a coisa não é assim. Ele fala que as pessoas... Porque no Japão, questão de direito autoral lá, mano, um cara foi preso porque ele mostrou a novel de Steins Gate, a novel de Steins Gate no YouTube, ou o equivalente. Foi preso. Preso, porque ele postou a história de um jogo na internet. O vídeo, né, no YouTube.
Direito autoral no Japão é um inferno. Pessoas dos países ocidentais são encorajadas pela pressão social a abandonar os desenhos animados e os quadrinhos durante o início da adolescência, enquanto os nativos japoneses crescem tendo a animação como uma companheira constante. E aí ele diz que por conta disso, os fãs ocidentais têm uma tendência maior a criar AMV, enquanto os fãs japoneses são mais intuitivamente inclinados a criar ou expandir mangás e animes existentes. Vocês Isso faz sentido, isso não. Ó, pra mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. concordam com isso ou não? Eu acho que esse cenário tá mudando bastante, talvez lá por volta dos anos 2000 fosse meio que assim ainda, mas eu acho que O não. motivo é por questão de direito autoral lá no Japão, provavelmente. É muito mais difícil de lidar com essas coisas. Você não pode falar de emulação no Japão. Se tu fala que emula, joga em emulador, é capaz da polícia ir na tua casa. Não ironicamente, tá? Você fala abertamente na internet que você joga usando emulador, você será preso. Por isso quem joga emulador lá não fala. Ninguém fala que joga emulador. Nos dias de hoje já não é tão assim. Hoje em dia existe um consenso maior que você pode assistir desenhos animados e ainda assim ser um adulto funcional. Me esquece, me odeie, só não esqueça que eu... Every time we touch, I get this feeling, and every time we kiss, I swear I can fly. Hoje eu acordei para sorrir, mostrar os dentes. Hoje eu acordei para matar o presidente. E agora vamos focar no problema dos AMVs e porque boa parte deles se tornaram Lost Media ou se tornarão Lost Media. Vale lembrar que os AMVs não são clipes oficiais, né? É algo feito por um fã de um determinado anime, pega uma música que não é dele, que é de uma determinada banda, que tem contrato com uma determinada gravadora, mixa as duas coisas e cria um AMV, certo? O que dizem é que o problema nem é tanto o uso dos animes e sim o uso das músicas. Eu acho que isso depende de Não, é porque normalmente quem dá o copyright primeiro é música por causa que tá no sistema do YouTube. Do bot, de identificar isso mesmo em vídeo privado. Então, como já tem um copyright por cima que já bloqueia o vídeo, nem tem chance de outros copyrights chegarem. Então não, o do anime não acontece porque não está em database do YouTube. Só algumas coisas mais famosas, né? Mas se tiver algum bot da empresa vasculhando, ele vai dar o strike. Mas as músicas já são todas elas conectadas com sistemas de gravadora, que é uma máfia, né? As gravadoras de música são tipo uma máfia. E já está tudo conectado em sistema e automaticamente você botou, identificou a música, o bot já era, cortou. Então eles são mais eficientes. É por isso que normalmente você toma de música. produtora para produtora. Tem algumas que vão entrar numas e outras já são mais permissivas e não tem um problema tão grande você pegar e fazer uma edição com vários episódios. Eu ainda acho que nesse caso aqui o que pega mais é o uso da música, porque você não tá usando 15 segundos da música ou 10 segundos, você pega e coloca a música inteira e aí sim você coloca várias cenas do anime. Lá por volta de 2005, o administrador de um site chamado animemusicvideos.org, que era um site voltado para AMVs, foi contatado pela Wind Up Records, solicitando a remoção de conteúdos apresentando o trabalho de bandas como Creed e Evanescence. Quando o YouTube era mato, a pessoa chegava, criava o AMV, colocava lá no YouTube e tudo bem. Bem raramente acontecia alguma coisa do vídeo ser deletado, mas bem raramente mesmo. Só que conforme a plataforma foi ganhando mais visibilidade, as leis também ficaram mais rígidas, muitas gravadoras começaram a derrubar vários vídeos desses. Isso por conta do uso da música. Então existem vários AMVs que foram deletados do YouTube por conta disso. Vários eram dos anos 2000, eram bem conhecidos e hoje se tornaram mídias perdidas por conta disso. Várias contas inativas já foram deletadas da plataforma e muitos desses AMVs foram criados lá por volta do início, da metade dos anos 2000, postados lá em 2005, 2006. Só que essas contas, com o passar dos anos, ficaram inativas. Às vezes a pessoa esqueceu a senha, nem usa mais, até se esqueceu que tinha criado um AMV na infância, e aí a conta acaba sendo deletada e todos os vídeos também são deletados juntos. Isso fez com que boa parte desses AMVs criados nessa época se tornassem mídias perdidas. Alguns também ressaltam que o problema maior é com as gravadoras e não com a banda de fato. Existem vários relatos de artistas que gostaram Normalmente é a gravadora, né? Normalmente, tipo, 90% das vezes é a gravadora. do trabalho do AMV e gostaram da forma que o AMV deu popularidade à música deles, porém é mais a gravadora que não gosta, né? E nós já sabemos os motivos disso. O especialista em direitos autorais da Funimation Entertainment, o Evan Flourney, disse que ele vê os AMVs como uma espécie de publicidade gratuita. E ele mesmo diz: o pensamento básico dos vídeos de fãs é o seguinte: se isso desperta o apetite do público, vamos deixá-lo em paz. Mas se saciar o apetite do público, precisa diminuir. Um exemplo de uma banda que curtiu a ideia dos AMVs e não viu problema nisso é, na verdade, uma dupla japonesa que faz músicas eletrônicas que se chama Boom Boom Satellites, que criou uma competição de AMV para ajudar a promover uma de suas músicas. E ela Os caras aí são muito... 2008. Os caras estavam muito inteligentes. Normalmente as pessoas querem... Corta, cancela, trava. Os caras estavam à frente do tempo. Não, vamos usar isso a nosso favor. Brabo. ainda por cima forneceu o material e fonte para uso dos editores. O vídeo vencedor foi apresentado durante uma das turnês da dupla e ainda por cima teve uma outra competição dessa mesma banda com uma outra música deles. Então esse caso do AMV divide muitas opiniões. Existem um grupo de artistas que não vêem nada demais e acham até bacana porque ajuda a promover a música deles, e tem o grupo que não gosta, né? Que acha errado, que acha que vai dar prejuízo, que é uso indevido. Então isso divide muitas opiniões. Atualmente os AMVs ainda existem.
Gente, a coisa mais fácil do mundo é escutar música na internet sem dar dinheiro pro criador. Mas hoje em dia é tão fácil escutar música que tu conhece a música no AMV, tu bota no Spotify. Os caras só ganham, porque o cara nunca ia escutar a música do cara no Spotify, porque nunca ia ter conhecido. Existem, mas eles são diferentes dos AMVs antigos dos anos 2000. Eles contam com uma edição diferente, contam também com vídeos no formato vertical, e geralmente quando há o uso de uma música, existe o cuidado pra não E ainda se for o caso, vamos dizer que os caras fizeram um MV e só no MV da View. Eles podem botar. Entra em contato com o cara e fala, pô, você fez a edição, usou nossa música, vamos meiar. O YouTube tem isso, você divide 50% pra produtora, 50% pra você. No caso de MV, tipo, em vídeo normal eu acho muito injusto, porque você usou um monte de música, um monte de vídeo, um monte de edição, você falando por cima, e aí os caras querem 50% do trabalho. Mas no AMV, eu acho mais aceitável, sabe? Se você pudesse evitar dor de cabeça pra sempre com isso. terem depois problemas com avisos de copyright. E é claro que, atualmente, não é algo que apenas é popular no YouTube ou em sites voltados para AMV, mas também em outras plataformas, como o TikTok, ou até mesmo nos... Hoje em dia, um músico ganha com streaming, show. Venda de disco é muito pouco. E muitos deles ganham com o próprio canal no YouTube, cara. O canal no YouTube dos caras tem todas as músicas e você pode escutar lá no próprio Reels YouTube. do Instagram. Você gostava de AMVs? Se parar pra pensar, o Clipes Animados fez AMVs, né? O melhor presente que eu me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. E não importa não, a minha honey, baby. Baby. Me deixa. E hoje eu vou te poder. Como que tem o Cláudio lutando quando o negócio lá me deixa que eu tô de bobeira? Como que isso faz sentido? E se vocês não sabem, já tem um vídeo falando também um pouco a respeito dos clipes animados, desses DVDs. Teve uma época da minha adolescência que eu curtia bastante esses vídeos de AMVs. Quero saber se você já criou algum AMV, comente aqui embaixo se ele ainda está aqui no YouTube. Qual foi o AMV que mais te marcou? Você já conheceu alguma música bacana por causa de um AMV? Porque isso já aconteceu Já conheci. comigo também. Deixe aqui nos comentários. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau. Bacana. Bacana.